alegria quando passares por várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos na presença de Deus. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá gratuitamente. Peça com fé, não duvidando em seu coração, pois quem duvida é semelhante às ondas do mar. Peça com fé, não duvidando em seu coração, pois quem duvida é semelhante às ondas do mar. Tende grande alegria quando passares por várias tentações. Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja. É com alegria que nós estamos aqui nessa manhã de quinta-feira para mais uma ministração de Voltando ao Princípio. Que nós possamos estar com o nosso coração voltado para Deus, confessado. Que nós possamos nos sentar à mesa com Ele para cear com Ele. Lembra que Ele diz na palavra que agora já nós não somos mais desconhecidos, nós somos amigos dEle. O Senhor é teu amigo, o Senhor é teu Pai, é o teu irmão, é a nossa bênção. E nós precisamos querer nos alimentar dEle. Nós precisamos querer ouvi-lo de todo o coração e de todo entendimento. O Senhor nos trouxe a palavra de Naum 1, que diz assim: sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil.
Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de esculturas e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Glória a Deus. O homem vil é o velho homem. O homem vil, no meu entendimento, que o Espírito me traz, é o ego, o orgulho. É aquele que quando você quer entregar tudo para Deus, ele vem e diz: não, mas tu pode dar um jeito nisso. Não, mas isso não podia ser assim. Não, mas aquilo... E essa madrugada eu me acordei com uma mensagem que a pessoa mandou um áudio para mim falando da minha fé. 4 horas da manhã, eu escutando uma mensagem dela falando da minha fé. E ela disse para mim que por intermédio meu, ela descobriu o caminho. E ela estava me agradecendo por isso. Mas a questão da mensagem era ela me dizer que eu não podia titubear. Porque como eu podia ter trazido ela para o Senhor e todas as outras pessoas que ela conhece, e agora eu ter 2 pensamentos. E nessa manhã o Senhor me deu essa palavra. Então, quando o Senhor me traz e me expõe, Ele quer trazer através de mim, não que eu seja um exemplo, um testemunho de que a gente esquece tudo que o Senhor já fez na nossa vida e a gente começa a olhar para trás. E esse olhar para trás, ele te traz frustrações, amarguras, ansiedade, mornidão. E o Senhor tem dito aqui nessa casa que aos mornos Ele vai vomitar. E eu não sei como está a tua vida hoje, irmão, mas Deus sabe. E eu tenho certeza absoluta que Deus não te deixa faltar nada. Mas tu pode sim estar vivendo no mínimo, como eu estou. Mas o mínimo do material. Eu estou vivendo e estou entrando na vontade do Senhor. É assim que a gente tem que ver. A gente tem que largar o material, porque o Senhor disse que se nós buscássemos o seu reino, todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Então a gente precisa ter esse discernimento, precisa ter essa postura de aceitar e ver o que Deus realmente tem para a minha vida, que não é eu me desgraçar porque as coisas ficaram para trás ou porque alguma coisa que eu queria muito não aconteceu. Eu pedi e Deus não me deu, porque se nós estivermos aqui nesse momento só para viver aqui nesse mundo e buscar as coisas materiais, irmãos, nós somos os homens mais infelizes dessa terra. O Senhor não veio para mim para me dar um carro, Ele não veio para mim para me dar uma casa, Ele não veio para mim para me dar dinheiro. Ele veio para mim voltar para casa, para voltar, para viver aquilo tudo que Ele tem para nós. E Ele tem me trazido o momento do arrebatamento, Ele tem me trazido os 1000 anos antes, que vão reinar com eles aqueles que subirem, que Ele chamar nesses 1000 anos antes. E será que a gente está preparado? Será que eu quero ainda ficar aqui porque uns vão ir e os outros ainda vão ficar? E é sério isso que Deus fala, é sério. Deus precisa tocar em nós, irmãos.
Qual é a responsabilidade que eu tenho com as coisas do Senhor? Qual é a responsabilidade que eu tenho com as pessoas que estão na minha volta? Porque eu precisei ouvir uma mensagem hoje às 4h da madrugada para me dizer: oi, tu me levou para a igreja, e aí? Qual é a tua posição? O que tu vai fazer agora? Vai ficar aí? Eu vou avançar? E tu vai ficar? Queremos colocar essa condição na tua presença, Senhor, nessa manhã, de toda a tua igreja. E te pedir perdão, Senhor, por todos os nossos pecados, consciente e inconsciente. Se conosco, Senhor. Não deixa nós ficar à margem do caminho. Não deixa. Nos leva a fazer a tua vontade. Por mais dolorido, por mais que a alma grite. Ontem eu senti o poder dela, mas tu venceu. Glória a Deus. E tu vai vencer sempre. Porque eu sei que tu é o Cristo, o Filho amado de Deus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre,
Jesus. E foi esse sangue derramado lá na cruz que nos libertou. E é esse mesmo sangue que hoje a gente ignora, que a gente olha e diz: não, para aí só um pouquinho, eu vou fazer alguma coisa por mim. E não é assim. O Senhor quer honra. O Senhor quer que a gente honre Ele na nossa vida. E Ele tem dito: não vamos mais ser religiosos. Não queremos mais saber a palavra na ponta da língua. Cada endereço de cada versículo. Ai, que lindo, que maravilhoso. Mas tu vive o que tu fala? Tu perdoa? Tu é manso? Tu é humilde? Tu aceita a correção? E a gente quer te dizer hoje, Senhor, que o pecado do meu irmão é o meu pecado, e o meu pecado é o pecado do meu irmão. E a gente ainda, Deus, refuta. A gente ainda, Senhor Deus, sufoca o teu sangue derramado lá na cruz. A gente ainda é hipócrita. E nada nos difere, Senhor, daqueles de lá de fora. Porque não somos zelosos na tua obra. Fizemos pelo nosso próprio ventre, por carências, por rejeições, mas não por ti. E nós queremos te pedir nessa manhã que tu mostre para cada um de nós, Senhor, aonde nós temos caído. Fala com a gente, Senhor. Eu sei que tu está aqui, eu sei que tu ouve a nossa oração. E eu sei que tu quer uma oração sincera, um coração quebrantado. Eu sei. Te oriando lá baixo. Tu canti di baixi sei biriando las tu hala baixi biriando las tu hala. Tu canti di baixi sei biriando lá. Tu oriando lá. Quando ouvi a tua voz no jardim do Éden, tive medo e me escondi, pois pequei contra ti. Só pediu minha obediência, escolhi me afastar. Mas agora descobri, sem ti não posso ficar. Glórias a ti, Senhor. Eu escolho amar tua cruz, tua morte e vida, pois por mim tudo sofreu. Quero estar bem junto a ti. Agradeço por teu sangue que me dá acesso livre ao Pai, pois só nele há descanso. Perdoa-me, Senhor, sem ti não posso ficar. Não podemos ficar assim. Não podemos ficar um minuto sem ti, Senhor. Quando ouvi a tua voz no jardim do Éden, tive medo
pois pequei contra ti. Só pediu minha obediência, escolhi me afastar. Mas agora eu descobri, sem ti não posso ficar. Sim, Senhor. Eu escolho amar tua cruz, tua morte e vida, pois por mim tudo sofreu. Quero estar bem junto a ti. Agradeço por teu sangue que me dá acesso livre ao Pai, pois só nele há descanso. Perdoa-me, Senhor, sem ti não posso ficar. Perdoa-me, Senhor, sem ti não posso ficar. Amém. Bom dia aos irmãos. Podemos nos sentar. Glória a Deus pela presença do Senhor que nos recebe, que se derrama e que nos afaga. E abri a palavra em Mateus, capítulo 24. Mateus 24, versículo 12. Vamos juntos? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Amém. Essa palavra o Senhor me trouxe e faz dias que Deus tem exposto isso assim no meu coração, sobre essas questões. E no sábado que antecedia o culto, ali, nesse sábado, à noite o Senhor me falava, trazia algumas coisas das quais o irmão abordou no culto. E uma das coisas assim que Deus me dizia era sobre a questão de orar, de interceder. E aí Deus me trazia assim: porque tu não está na fila de espera para uma casa, tu não está orando por essas pessoas. Porque tu não está na fila esperando um empréstimo, esperando um atendimento médico, tu não está orando por essas pessoas. Porque não tem um amigo teu lá passando alguma coisa, tu não está orando por essas pessoas. Porto Alegre, o sistema de saúde está quase entrando em colapso nos últimos dias. O prefeito cogita armar os hospitais de campanha por causa da gripe, por causa dos problemas respiratórios, porque está quase entrando em colapso. Daí não tem ninguém assim, nossa, que está lá, né? E a gente não ora. Nós precisamos orar muito, irmãos, muito. É tempo de clamor. Todas as vezes que Israel clamou, todas as vezes que o povo de Deus clamou, Deus sempre socorreu. E ontem a irmã trazia no culto da tarde, eu já tinha até compartilhado com ela, porque a questão do sono da noite das irmãs, são várias irmãs que não dormem bem, e faz muito tempo isso, que eu invoco o Senhor e que eu busco, porque são muitas irmãs. Aí fui analisar se eram as irmãs que não tinham marido, se eram as irmãs que o marido não vinha na igreja. Comecei a analisar. Não tem, eram as casadas, marido convertidas, não convertidas, solitárias, todas elas
tem dificuldade de sono. E eu fui buscar isso. E Deus me mostrou que é para clamar. E que nós não temos... Muitas vezes nós estamos enfraquecidos, muitas vezes nós estamos abatidos, porque nós não estamos na trincheira. Trincheira é um lugar onde a gente fica para as guerras, onde nos protege e a gente consegue atacar o inimigo. Mas aí, às vezes, a gente sai de qualquer jeito, a gente não faz as coisas que tem que fazer. Esses dias uma irmã me disse assim, a gente é muito frágil. A gente é muito frágil, irmãos, em todos os aspectos. Qualquer coisinha a gente tem medo, qualquer coisinha a gente duvida, qualquer coisinha a gente não suporta, a gente não sofre, a gente não quer sofrer por Cristo, a gente não entende, a gente não busca a revelação, a gente não se dá ao trabalho de buscar. A gente, quando acorda de noite, só quer dormir, porque no outro dia tem não sei o que para fazer. Mas por que Deus acordou? A gente, às vezes, não está preocupado. Se está alguém precisando de oração. Se Deus levantasse uma igreja que clamasse todas as noites, irmãos, haveria muito maior restauração e muito mais almas, muito mais vidas estariam aqui. Nós, como igreja, nós somos muito frágeis ainda. E nós precisamos aprender a nos fortalecer. Lá, eu acho que é a quarta, quinta vez que eu estou falando, que eu estou ouvindo e falando também sobre a questão da mornidão. Isso é a igreja de Laodiceia, né? Apocalipse 3. E fala que, ali no versículo 18, depois, fala que a maneira como ela vai mudar aquela situação. Que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te purificar, e coloque as vestes. Então, nós precisamos fazer isso. Ah, mas eu não sei o que é isso. Pergunta para o Senhor, Deus sabe, Ele vai revelar. Nós não corremos atrás, nós não pegamos um versículo e dizer, Deus, o que tu está falando, essa palavra da semana, essas questões, o que tu está querendo trazer? A palavra da semana fala sobre isso, sobre ministério, sobre ir, sobre o ide, sobre ganhar as almas, sobre clamar, para que as pessoas recebam salvação. A sociedade está doente, irmãos. As pessoas, elas trabalham a semana inteira, os que não conhecem a palavra, trabalham a semana inteira, chegam no final de semana, eles festa e bebem. As pessoas bebem muito, muito. Eu sei porque eu vi, estou falando daquilo que eu vi. Eu não estou julgando os pobrezinhos. Eles fazem isso porque eles não sabem, eles não têm outro caminho. É nós que temos que ir lá e falar para eles. Esses dias ainda olhava, eles bebem assim, tanto homem quanto mulher, não tem nada contra, mas o que eu quero dizer é que o casal chega em casa, embriagado. E aí os filhos, que eles terceirizam a educação das crianças, deixam com outros para poder encher a cara, para na outra semana poder suportar. Quer dizer, eu trabalho a semana inteira, passo uma lenha, mas chega no final de semana eu faço aquilo que é bom, aquilo que me relaxa. E eles acham que eles estão aproveitando a vida. Não estou, Deus me livre, né? Não estou julgando, mas é a opção que eles têm, porque eles não conhecem algo mais elevado que nós já temos. Mas se nós estamos bem, não precisa nós nos preocupar muito, né, com os outros. Hoje de manhã ainda vi o rapaz do albergue, de noite procurou as pessoas, estava procurando o pessoal da prefeitura, os que estão desabrigados. Na perto da minha casa tem uma casa que as pessoas entraram e elas vão dormir lá. É muito triste, é muito sujo, é muito triste. Nós precisamos orar por essas pessoas. Agora chega o inverno, e não é porque é inverno, aí no verão a gente pode parar de orar, mas no inverno as coisas ficam mais apertadas. As pessoas olham a nuvem preta no céu, elas estão em pânico, porque eles têm medo que dê enchente novamente. Não, mas não pega na minha casa, daí eu não estou orando, né? As pessoas têm medo do tempo armado para a chuva, porque eles não conhecem. Nós precisamos clamar por essas pessoas. Nós precisamos estar na brecha, orando, suplicando. Não, mas eu quero as minhas coisas, né? Eu quero estabelecer aquilo que eu quero. E eu, Senhor? E eu, Senhor? Nós fomos chamados para servir o Senhor, irmãos. Nós fomos chamados para edificar uma obra para o Senhor. As outras coisas não serão acrescentadas.
E se mesmo assim a gente não tem uma condição de ir, ou física, ou natural, de ir, mas pelo menos em casa a gente jejue, ore e clame por essas pessoas. Esteja diante de Deus, clamando por essas pessoas e colocando essas pessoas nas mãos do Senhor. Imagina as crianças, irmãos. Tem uma prima que mora em São Leopoldo, ela é professora lá, ela diz que as crianças, assim, tudo tem um problema dentro da sala de aula, ela é cristã. Todas têm um tipo de transtorno. E ela diz que a maior parte é os pais que estão doentes. Qualquer pessoa que é formada em psicopedagogia declara isso também. Que o problema das crianças são os pais que estão doentes. Mas não pega nós, né? Nós estamos com os nossos tranquilos. Nós temos que orar por essas pessoas. O que vai ser dessas crianças? Onde é que vai vir a igreja? Depois, como é que vai ter igreja se eles estão todos perdidos e desequilibrados emocionalmente, feridos, machucados? Porque, não pense, o diabo faz uma festa na cabeça dessas pessoas e coloca tudo que é argumento na mente para eles se revoltarem contra Deus. Muitos estão clamando, muitos estão pedindo, Deus, se tu existe, me mostra um sinal. Muitos falam de Deus, sim, falam, todo mundo fala, todo mundo pede, a gente sabe porque a gente era assim. E talvez Deus queira se revelar para essas vidas, mas não tem alguém que se coloque na brecha. Alguém que esteja orando. Porque não é nós. E onde está o amor? A palavra do Senhor diz: conhecereis todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. É João 14, 35. Só para nós. João 13, 35 diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. As pessoas olham para nós e veem que nós temos amor, que nós somos discípulos de Deus, ou a gente faz que nem no Antigo Testamento, mete pedra e julga, e olha lá aquele. Esses dias eu vi uma coisa, assim, uma declaração, e eu achei muito importante, porque aquilo ministrou muito para mim. O Antigo Testamento declara que todo filho desobediente teria que ser apedrejado. Eu procurei e diz que não tem nenhum episódio onde um filho foi apedrejado. Mas tem apedrejamento de prostituta, tem apedrejamento de alguém que cometeu uma traição, de que logrou, de que roubou. Então, o intento do Antigo Testamento era mostrar o quanto de ódio e de vingança tinha no coração de cada um. Porque aquele que eu amo, eu não apedrejo, que eram os filhos. Mas aquele que me traiu e que me passou a perna, aquele lá eu vou. Deus vai te pegar. A gente não se compadece. E aí, depois que Deus me trouxe essa história, aconteceu um episódio interessante comigo. A minha filha estava tirando carteira de motorista. Eu nunca fui muito simpatizante com carro de autoescola. Eu vejo, eu já dou uma saidinha assim. Nunca xinguei, nunca, né, disse nada, mas nunca fui uma pessoa misericordiosa olhando para alguém que está aprendendo a dirigir. Até o dia que a minha filha entrou no carro para aprender a dirigir. E ela disse que por 2 vezes uma pessoa, a pessoa tinha preferência e o cara parou para ela dobrar. Ela disse que aquilo assim foi uma alegria no coração dela, pela paciência, sabe, da pessoa. E depois, num outro momento que ela estava fazendo o retorno de 3 pontos, tinha um na calçada e a pessoa na calçada, um rapaz, disse: vai, tu consegue, vai, está indo bem. Ela disse que aquilo foi muito bom. Quer dizer que quando é os nossos, né, a gente é bondoso, a gente é misericordioso, mas quando é os outros, é pedra mesmo que a gente lança. É lei. A gente olha para a lei e diz: esse está fora. A gente vai julgar. O pastor André sempre já disse isso, eu sempre gosto de repetir, e realmente é. Para orar, nós precisamos julgar, mas segundo a reta justiça. Porque a Bíblia também diz que nós temos que julgar segundo a reta justiça. Mas todo julgamento tem que me remeter a orar. Todo julgamento. Nós temos que interceder pelas pessoas. E se elas estão fazendo coisas que nós não fizemos, nós temos que dar graças a Deus e interceder por elas, para que elas venham para nós.
E aí diz aqui nessa palavra, por se multiplicar a iniquidade. Iniquidade iníquo é aquele que é injusto, aquele que conhece como deve ser feito e não faz. Satanás é chamado de iníquo. Por quê? Porque ele conheceu a verdade. Então, esse versículo, ele não pega, ele não é para as pessoas do mundo. Ele não é, ele é para a igreja. Porque iniquidade só é iníquo quem conhece a verdade, quem conhece aquilo que é certo fazer e não faz. Então, se a pessoa cometeu uma desobediência à lei de Deus, ela cometeu uma iniquidade. Eu sabia que era para fazer assim, eu fiz do outro. Pecado consciente. E aí começa, né, a iniquidade, e a gente acha que a gente não tem nada, né? A gente é perfeito. E a gente começa a olhar o pecado do outro, a desobediência do outro. Há um engano que Satanás coloca na nossa mente. As pessoas que não foram informadas da lei de Deus, que não conhecem a Bíblia, eles estão em condição tranquila diante de Deus, porque sobre eles não tem uma luz que ilumina os erros. Agora, nós é pior ainda. Nós olhamos e ainda julgamos e não oramos pelas pessoas, não nos compadecemos. Nós olhamos e dizemos, tu está errado, mas ele não, diante de Deus ele não está errado, ele não sabe que ele está errado. E é ele Deus. Aí estou eu numa condição muito pior do que aquele lá que está lá cometendo aquele pecado, porque eu conheço, e a iniquidade é uma coisa muito séria. Eu conheço e não pratico. E aí a gente começa a ver essa iniquidade, né? E não dá nada, né? Vamos indo, porque não dá nada. Por quê? Porque o amor, a bondade de Deus, Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Deus é um Deus de paciência. Não dá nada mesmo. Mas vai chegar um dia que ele vai dizer, basta. Vai chegar um dia que ele vai julgar as coisas. E eu vejo, irmãos, assim, ó, que a gente ainda tem muitas questões dentro de nós a serem resolvidas e que nós precisamos urgente nos desvencilhar. Por exemplo, a gente tem muito medo ainda. A gente tem muita angústia, muita ansiedade. O medo, a angústia, a ansiedade, a incredulidade, eles estão no mundo. Quando a gente entra em contato com o mundo, a gente pega aquelas percepções dos outros, a opinião dos outros e traz para nós, e aí nós não conseguimos sermos luz para iluminar aqueles outros. E ficamos pior ainda, porque aí nos contaminamos com os outros e levamos aquilo para dentro de nós ou para dentro da igreja, porque aí a gente começa a pensar que nem o outro realmente, o governo não sei o quê, realmente, isso aqui está fazendo isso aqui errado, esse aqui não podia ter feito isso. E a gente já começa a concordar, e a gente começa a trazer o que os outros carregam para dentro da nossa casa, do nosso coração. E, ao invés de estarmos orando, clamando, discernindo, a gente não está conseguindo discernir a vontade de Deus. A gente não está conseguindo discernir as coisas elevadas. Porque a cabeça está preocupada nas coisas naturais. Nós temos que andar na dependência do Senhor, no temor do Senhor. E aí as coisas vão indo assim, o amor se esfriará de quase todos. O amor é Deus. A presença de Deus vai se esfriar. E aí, como é que vão ser salvas as outras almas, os outros que estão no mundo? Porque nós não somos fervorosos, porque nós não nos empenhamos em buscar o Senhor, em nos consagrar, em clamar. Eu sempre gosto de dizer, no livro de Juízes, Israel caiu 7 vezes. As 7 vezes ele clamou. E as 7 vezes Deus socorreu. Teve uma hora que... Eu gosto muito dessa passagem. Teve uma hora que eles clamaram e Deus disse, eu não vou socorrer. E eles clamaram de novo e clamaram de novo. E aí a Bíblia diz que Deus não pôde conter a sua misericórdia. Então não tem clamor que não seja ouvido. Não tem socorro, pedido de socorro que Deus não estenda a mão. Mesmo que a gente seja inexperiente em orações, não saiba orar, mas te dispõe a falar com aquele que pode resolver o problema do outro, e consequentemente resolver o nosso. E aí a gente espera muitas vezes estar curado, estar liberto, estar isso ou aquilo. Irmãos, o processo de cura e de libertação, ele vai o tempo todo, então não tem o que esperar, nós temos que ir. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Nós vamos ir louco de sono, porque não dormimos direito. Mas nós estamos padecendo por Cristo. Não, mas eu não posso ir porque eu estou com sono, eu passei a noite acordado. A gente diz isso, eu já disse isso. Mas se eu passar com sono durante o dia, eu estou passando por Cristo. Eu estou sofrendo por Cristo ali. Porque eu não estava fazendo bobagem. Porque eu não estava me divertindo em lugares que não são dele. Eu estava agradando a Ele.
E isso deve ser motivo de ânimo, de disposição no nosso coração. Mas nós estamos preocupados somente conosco, e aí o amor vai se esfriando, a presença de Deus vai se esfriando, Deus não tem como nos conduzir, nos falar conosco, não tem como, porque estamos cheios de legalismos, julgando os outros e olhando o erro dos outros, e o mundo está assim, tá, mas tu está orando por aqueles que estão assim ou assado no mundo? Tem que orar, irmãos. Nós temos que orar e muito. Nós temos que interceder muito. As pessoas estão em grande sofrimento. A gente acha que quando eles estão gastando dinheiro e passeando por tudo que é lugar, aquilo é uma bênção. Se não estiver buscando o Senhor, irmãos, tudo é vão. Em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, não edificar a cidade. Em vão vigia o sentinela. Deus tem que estar sobre todas as coisas. Nada contra passear, tem que passear mesmo, né? É bem bom, leva o Senhor junto e já se diverte, e já se alegra. Não tem nada de errado em a gente tirar um tempo de férias. Mas a gente acha que quem está numa condição melhor financeiramente está melhor que nós. Se não tem Jesus, eles não têm salvação. E nós precisamos clamar por essas pessoas. Pelos que estão nos hospitais, nos presídios, nas casas geriátricas, pelas crianças nas escolas, pelas famílias, pelos lares, pelas crianças que estão sofrendo, pelas mulheres que estão sendo injustiçadas. Né? Tem bastante feminicídio, Nós estamos orando por isso? As músicas do mundo, eu até não escuto música do mundo, foi um dia que eu escutei, já falei isso aqui, foi um dia que, por acaso, estava dando numa rádio, eu escutei. E aí nos chamou a atenção. Essas músicas, elas estimulam a violência. Não chama mulher de mulher, chama de menina, né? Nas músicas. A maior parte elas chama de menina. Quer dizer, o cara fica mais estimulado a ir numa menina. Nós temos que orar por tudo isso. Isso é o mundo. É assim o mundo. Nós temos que ir lá ganhar essas almas, tirar essas vidas de lá. Não, mas é assim mesmo. A Bíblia diz que é assim. A Bíblia diz que nós temos que ganhar as almas para o Senhor. Isso sim, que nós fomos chamados para edificar para o Senhor. Ageu, capítulo 1, versículo 2, diz assim, Ageu, demoradinho para achar o Ageu, né? Abacuque, Sofonias e depois Ageu. E depois Zacarias. Versículo 2 diz assim, aqui está o nosso chamado, irmãos. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas? Casas apaineladas são casas com painéis, casas que são enfeitadas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Não é o passado, muito passado. Pode ser o ontem, o anteontem. O passado recente pode ser também. Versículo 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num sequitel furado. Nós estamos frágeis. Nós estamos fracos. Porque nós estamos desfocados, porque nós não estamos na trincheira, porque nós não estamos na posição para a qual Deus nos chamou. E no versículo 2 diz assim, não veio ainda o tempo. É isso que o povo diz, não veio ainda o tempo. É interessante, né? Porque parece que a gente carrega no nosso coração uma sensação, não, quando chegar, naqueles dias, naquele período, eu vou franzir a testa e vou me comprometer com o Senhor. Mas Efésios diz, a irmã compartilhou ontem no culto da tarde, nós temos que remir o tempo, os dias são maus. Nós temos que aproveitar o tempo. Veio o tempo, sim, nós já estamos no tempo de edificar. E se nós edificarmos, vai ser só bênção para nós. Vai ser só proveitoso para nós mesmos. Porque o nosso coração vai ter paz, vai ter alegria, vai ter a certeza de que nós estamos trabalhando para o Senhor.
O Senhor nos chama para nós trabalharmos para Ele, para estarmos na vinha. E nós temos que orar para saber a nossa posição, e os líderes precisam orar para discernir quem faz o quê. As coisas não são de qualquer jeito. E nós temos que orar pelos líderes, para eles discernirem quem faz o quê. Tudo é sob a direção de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Nós só temos que orar para saber qual é a nossa posição. E Deus vai ajustando, e Deus vai colocando. Mas nós precisamos nos dispor. Nós precisamos clamar. Nós precisamos nos levantar de noite, levantar a nossa mão e clamarmos. Clamar por cura, clamar por libertação, clamar por aqueles que estão perdidos, desorientados. Pessoas com transtorno, pessoas com doenças emocionais, tomando remédio, 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 só o que fazem é tomar remédio. Por quê? Porque não conhecem o médico dos médicos. Porque não conhecem a salvação. Nós temos uma outra esperança. A Bíblia diz que a nossa esperança é viva. Nós fomos chamados para uma viva esperança. Por quê? Porque ela se renova, ela nos vivifica. A esperança que tem no mundo é eles esperam somente o sábado e domingo. Sábado, né? E aí eles vão, e festa, e trago, e trago. Mas eles não têm outra opção. É nós que temos que orar. Essa é a esperança deles. Quando chega domingo, por que dá aquele peso domingo, né? E nós cristãos temos que estar alegres, porque domingo é dia de ir no culto da noite. Ou assistir, ou estar orando, enfim. Aquilo que Deus trouxer. Nós precisamos clamar, nós precisamos edificar a casa do Senhor. Nós precisamos nos fortalecer no homem interior, através da palavra. Buscar na palavra, ouvir aquilo que Deus está trazendo para a igreja. Buscar a palavra da semana, orar sobre a palavra da semana. Deus, o que tu quer me mostrar? Essa palavra da semana fala dos ministérios, das viagens missionárias de Paulo. A gente não ora nem por missão, né? Por missionários, por missão, por irmãos que receberam a palavra e hoje não tem ninguém que vá visitá-los. A gente tem que orar por tudo, irmãos. Aquilo que Deus trouxer, nós precisamos abrir nosso coração. E por que o Senhor nos acorda de madrugada? Por que é de noite? Porque não tem trânsito. Ninguém tem pressa. A única pressa é voltar para a cama. Então, é nesse momento que nós precisamos clamar, a igreja precisa se levantar em oração. Nós estamos muito fracos. E aí, o que diz aqui essa palavra? Ó? No versículo 7, Ageu 1, versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. A obra é para glorificar o nome do Senhor, é para exaltar o Senhor, não é para nós, não é para que ninguém seja visto, exaltado, famoso, conhecido. A obra é para que todos vejam que Deus está conosco. 9. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por que, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Nós estamos preocupados com as nossas coisas. E tal coisa que não acontece, a gente não está nem aí, a gente não está disposto a orar. Ah, mas usa droga, né? A gente já olha assim, meio atravessadinho. O cara está bêbado. É ele que escolhe. Ele não tem a tua mente para escolher o que tu escolheu. Ele não tem a minha mente. Ele não tem a minha maneira de ver as coisas. Por isso que ele escolhe errado. 10. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Então, enquanto nós não cuidar das coisas do Senhor, o versículo 11 diz que Deus faz vir seca, Deus retém as bênçãos, Deus retém o avanço, a prosperidade natural e espiritual, principalmente a espiritual. Nós queremos só para nós, Deus me muda meu coração, e é isso, e é esse, e é aquele, e é esse lugar, e não sei o quê. Mas nós não estamos preocupados em edificar a casa do Senhor, em ganhar as almas e orar pelas almas. Aos que estão chegando na igreja, nós temos que orar muito para que eles se firmem, tenham experiências com o Senhor. As pessoas precisam terem experiências de saber que Deus as ouve.
né? Que as suas orações são ouvidas. E quem recebe é a presença de Deus, é o amor. E isso nós precisamos buscar, irmãos, porque nós ainda estamos caindo na questão de julgar, de apedrejar, de achar isso ou aquilo, de se levantar. Tiago, capítulo 2, versículo 13, diz assim, ó, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus vai julgar coisas dentro de nós. Deus vai abater. Eu estava irado e Deus abateu a ira. Hoje eu sou uma pessoa calma. Eu era uma pessoa muito ansiosa, apressada, Deus abateu. Mas se nós estamos apegados a esses espíritos, ou Deus não pode abater, ou a gente vai sentir muitas coisas. Muitos abalos físicos. Então, eu tenho que me desvencilhar disso, para que Deus se levante em juízo contra essas nações, para que Ele abata essas nações. Mas, enquanto nós não tivermos misericórdia, não tem. É pela misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo em todos os aspectos, tanto de Deus para conosco, como de nós para com os outros, porque nós recebemos dele para doar para os outros. Então, se Ele tem misericórdia para trabalhar no meu coração e trabalhar de uma maneira que eu não me machuque, não me abata, não me fira, não sofra danos, isso também eu tenho que aprender para levar para os outros. Porque Deus quer nos libertar, Deus quer nos restaurar, e Deus quer levar essa libertação e essa restauração para os outros. Mas muitas vezes, irmãos, nós ficamos com a Bíblia na mão, julgando, apedrejando, e esse está certo e esse não está, que coisa horrível isso. A questão da bebida, irmãos, as pessoas estão bebendo muito, porque elas querem esquecer, elas querem entrar num ambiente interno que ela não fique com aqueles tormentos, com aquelas preocupações. Isso nós precisamos nos atentar para isso. As pessoas estão pedindo socorro. Consequentemente, as famílias estão pedindo socorro. As crianças estão precisando da presença de Deus, do amor de Deus, do socorro de Deus. Amém? Que o Senhor possa nos constranger e nos levar a nos render cada vez mais para Ele. Quando nós estivermos tempo para nós estarmos nos dispondo, para estarmos orando, pedindo para Deus colocar no nosso coração as cargas de oração, porque às vezes a gente se fecha, né? A gente não quer, a gente não olha notícia, né? Quer arrumar o que orar, vai olhar notícia, né? Mas às vezes a gente olha e ainda julga. Tem que orar e tem que orar. As coisas do Senhor só são estabelecidas pela oração, porque é o seu Espírito que opera. É Jesus o cabeça da igreja. É Ele que realiza essa obra. É através dele que todas as coisas são estabelecidas. E nós precisamos entender isso, que é por meio da oração. E nós só entramos em oração quando nós amamos os perdidos. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, eu julgo, e aí, como o meu coração se enche de misericórdia, eu vou orar pela pessoa. Entendeu? Quando eu julgo, eu já vou orar. Porque a gente pode escolher, a gente julga e pode escolher. Ou cai para cá, ou cai para lá. Ou condena e despreza, ou vai orar e pedir para Deus ter misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, a misericórdia sempre nos conduz a orar, a falar de Jesus, a conduzir aquela pessoa, a orar pelos outros, a interceder pelos outros, pelos que estão sofrendo, sendo injustiçados, passando dificuldades. Amém, irmãos? Que o Senhor nos constrange através do seu grande amor, porque nós já estamos na bênção. E tem muitas vidas que precisam serem alcançadas e serem libertas. Amém? Vamos orar, vamos agradecer? Quem sentir fechar os olhos? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos render a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, todo louvor, toda adoração. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu nos trouxe. Sabemos que são palavras tão simples, Deus, coisas que nós já sabemos, mas que nós, Deus, nós caímos sim. Caímos na justiça própria, caímos no engano, caímos na hostilidade, não somos hospitaleiros,
não somos receptivos, não somos afetuosos, amorosos, não nos compadecemos. Ó Senhor, nos perdoa, porque muitas vezes saem palavras das nossas bocas, saem sentimentos dos nossos corações que julgam, que condenam, que rejeita pessoas, e Tu não rejeita nenhum, Senhor. E nós queremos nos colocar diante de Ti e Te pedir, Senhor, nos ensina a orar. Nos ensina a orar, Senhor. Traz as cargas de oração. Que ao levantarmos à noite, Senhor, ao acordarmos à noite, sejamos rápidos em despertar, Senhor, e já irmos para a oração, para clamar, Deus, para nos colocar na brecha, para nos levantar, para que Tu restaure a Tua igreja, para que Tu liberte o Teu povo, para que Tu alcance as almas, Deus, para que a Tua mão poderosa, Senhor, se derrame sobre esta cidade, sobre esse estado, sobre essa nação. Esse é o encargo que Tu nos deu, Senhor, de estarmos orando uns pelos outros. Nós queremos colocar todos aqueles que estão, Senhor, com doenças emocionais, todas as crianças, todos os pais, queremos colocar todos diante de Ti, Senhor. Clamar para que Tu venha, ó Senhor, alcançar essas vidas através dos Teus vasos amados. Clamar, Senhor, para que Tu esteja dando experiências, para que esses amados tenham um encontro contigo, Senhor, e Te conheçam e andem na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Clamamos, Deus, porque todas as almas são Tuas, assim está escrito na Tua palavra, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, tudo é Teu, Senhor. Nós queremos colocar esses amados diante de Ti e Te pedir, Senhor, nos ensina a amar as pessoas, nos ensina a acolher essas pessoas, nos ensina a estarmos orando e intercedendo por esses amados. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a olhar para a Tua obra, para fazermos a Tua vontade. Tu nos chamou, Senhor, para fazermos a Tua vontade, para edificarmos o Teu corpo, aquilo que Tu tens, Senhor, determinado para estabelecer. Nós entregamos a Ti toda a honra e toda a glória, todo o louvor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.